Rola a iniciativa, jogadores! Estamos começando mais um DMCast, eu sou o Jean Rodrigo e hoje nós vamos desvendar aqui juntos os mistérios e segredos que o maior lançamento da Jambô Editora dos últimos anos está oferecendo para os jogadores de Tormenta 20. É isso mesmo, nós vamos conversar hoje sobre o lançamento de Deuses e Heróis de Arton. Dois livros muito completos que trazem para o sistema mais jogado do Brasil uma enorme variedade de raças, classes e possibilidades para o seu roleplay e para a sua mesa. Mas isso depois da vinheta. Este é o DMCast da Dice Masters. Hoje, pessoal, vamos fazer um DMCast um pouco diferente. Eu estou solo aqui, faz muito tempo que eu não faço review de um livro, nosso padrão aqui, como a gente costuma fazer. Eu acho que é interessante a gente tentar esses formatos de vez em quando, né? Mas o DMCast 98, que nós estamos iniciando agora, é muito especial, porque nós começamos o DMCast lá atrás, em 2020, e foi meio que junto com os lançamentos do Tormenta 20. Nós tivemos lá atrás um review muito simplório que eu fiz das primeiras raças, classes que tem lá no livro básico. Rola a iniciativa, jogadores! Estamos começando mais um vídeo de sistema. Vamos falar sobre Tormenta 20. Acabei não seguindo adiante nesse trabalho, porque eu não tinha qualidade gráfica, não tinha qualidade de computador ali. E graças aos apoiadores do DMCast, graças a vocês, é que nós conseguimos ir melhorando cada dia mais a nossa qualidade. Comprando uma câmera melhor, comprando uma luz, comprando uma placa, para a gente conseguir trabalhar para vocês. E é por isso que eu acho muito especial a gente falar um pouco aqui do Deuses de Arton, porque assim como o DMCast evoluiu nesses 5 anos, Tormenta 20 também evoluiu. E agora eles lançaram a pré-venda com a campanha do Tormenta 25 anos, né? E é interessante como que esse cenário ele cresceu nesse tempo. Muitas pessoas, quando ele foi lançado lá atrás, questionaram se valia a pena mesmo uma mudança tão abrupta do Tormenta RPG para o Tormenta 20, porque o Tormenta RPG já era um cenário, um sistema que era muito rico de conteúdo. Tinha dezenas de livros já, várias expansões, aventuras, campanhas, e era estranho você largar tudo aquilo para trás e migrar para o Tormenta 20, que não tinha nada ainda, era só o livro básico. E por mais que o livro básico de Tormenta 20 ele seja muito completo, você possa narrar uma campanha inteira sem outro livro, mesmo assim os jogadores de Tormenta RPG questionavam isso. Mas a paciência provou seu valor, então com o tempo a Jambô conseguiu lançar Ameaças de Arton, que para mim é o melhor bestiário de RPG que eu já vi, porque ele não traz apenas inimigos para serem derrotados, como também montarias, parceiros, raças novas. Quase todas as criaturas humanoides que tem naquele livro são possíveis jogar com elas utilizando ameaças. Não só isso, a gente teve várias campanhas de nível 1 até nível 20, e não aquelas aventuras que era de nível 1 a nível 3, aí tinha que pegar outra aventura que era do nível 4 a nível 5, que você que já jogou RPG dessa época sabe que era muito comum. Aventuras muito curtas que não levavam o jogador do primeiro nível ao nível 5, por exemplo, né? Até nível 3, assim, e fazia sentido, porque você encaixava aquelas aventuras em sua própria campanha. Só que essas campanhas heróicas foram se tornando um gosto pelos jogadores de Tormenta, e é muito útil para os mestres. Eu como narrador, eu gostava, ainda gosto, de preparar as campanhas com cuidado, criar todos os NPCs, criar ali a cidade, as relações. Só que, sendo pai, trabalhando a semana inteira, o tempo que sobra para você planejar uma mesa de RPG, já é difícil você jogar, imagine você preparar. E você ter a possibilidade de você ter isso pronto, apenas sentar com seus amigos e jogar. Claro, você tem que dar uma lida antes ali na aventura do dia, mas está pronto, os inimigos estão prontos, o cenário está pronto, tudo está preparado para você narrar. Então esse tipo de conforto para o mestre foi muito bem-vindo. E eu aprendi a gostar desse tipo de modelo, ao invés de ficar pegando uma aventura pronta e modificando totalmente. O Tormenta 20 ele se mostrou um sistema muito capaz de oferecer várias opções para jogadores e para mestres, conforme foi evoluindo. Mas o maior salto de conteúdo para os jogadores vem agora com o Deuses de Arton,
e o Heróis de Arton. E eu tenho aqui comigo o PDF do Deuses de Arton finalizado, a versão 1.0. Claro que podem ter ali alterações, pode vir a ter uma 1.1, 1.2, mas nós estamos com a versão 0.9 do Heróis de Arton. E já é uma versão quase finalizada, a gente vai dar uma olhada no que esses PDFs trazem, mas já adianto para vocês que é uma coisa muito profunda, e a ideia deles separarem em heróis e deuses faz sentido. Porque a parte dos deuses vai falar literalmente sobre uma expansão das possibilidades dos jogadores interagirem com as divindades de seus personagens. Tormenta já tem ali o histórico de ter 20 deuses básico, ali de início. Só que também no cenário existem os deuses menores. Não apenas isso, tem os avatares dos deuses, tem as criaturas que são ligadas diretamente a isso. E é isso que este livro vem trazer. A gente vai começar aqui pelo Deuses de Arton, e eu vou passar aqui mais ou menos algumas coisas, mas o importante é você saber que, se você nunca jogou Tormenta, se você nunca jogou RPG na sua vida, saiba que todos esses livros de Tormenta 20, eles são preparados para todos os tipos de jogadores, inclusive para todos os tipos de mestres. Muitas pessoas utilizam os livros de Tormenta como base para narrar outros sistemas. Eu conheço pessoas que pegam os livros de Tormenta, por exemplo, para narrar Pathfinder, narrar D&D, narrar qualquer outra coisa. Por quê? Porque eles são muito completos em lore. E é isso que eu sempre digo aqui, eu prefiro muito mais falar de cenários do que de regras. Apesar disso, para quem gosta de regras, quem gosta do famoso combo, aqui está um prato cheio. Porque em Tormenta 20 você tem um sistema muito modular. Então teu personagem, ele não vai ter ali uma lista limitada de poderes que ele vai poder pegar quando ele sobe de nível. Não, ele vai ter os poderes da classe dele e os poderes gerais. E esses poderes gerais transformam completamente a experiência de criação de personagem. Pensando no personagem de nível 1, por exemplo, 2 paladinos humanos são completamente diferentes. No nível 2 isso se torna ainda maior, quem dirá no nível 10. Então assim, venha comigo agora nesse momento que a gente vai começar a falar um pouco sobre o Deuses de Arton. E se você é jogador, já deixa aqui o seu like, se você é mestre, se inscreve no canal. E se você já é tudo isso, por favor, considere nos apoiar. Nós temos o apoia.se/DiceMasters, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela, para você poder clicar lá, ou então ligar o seu QR Code na TV e nos apoiar. Nós temos um apoio base de apenas R$10, nem para cima nem para baixo. A ideia é ser democrático para todo mundo. Se você puder, por favor, considere nos apoiar. Nós temos aqui várias vantagens com nossos parceiros comerciais. Então a gente tem aqui descontos exclusivos com o Mercado RPG, Redbug Camisetas, PSZ 3D Maker Store, meu game favorito para você que também é gamer. Então assim, são vários lojistas que oferecem descontos exclusivos para quem é apoiador do DMCast. Porque a gente tem lá um cupom de desconto que você pode utilizar na sua compra e dar esse desconto para você quando você for fechar o seu carrinho. Então assim, não é uma coisa que a gente está se limitando a fazer, a gente quer oferecer ainda mais. Então a gente está com proposta de, quando a gente conseguir atingir um patamar inicial ali, a gente quer fazer sorteios de livros de RPG para os apoiadores. Por quê? Nós sabemos que RPG não é um hobby barato. É um hobby meio complicado, é meio caro. Então nossa ideia é que quando a gente tiver ali o patamar necessário, a gente quer usar parte do apoio para comprar livros de editoras nacionais e entregar na casa de vocês. A gente já fez isso no passado, mas era uma coisa que a gente tentou fazer com um patamar mais baixo e isso acabou complicando muito o nosso desenvolvimento. Mas agora a gente, com um planejamento melhor, é possível que nós entregamos, por exemplo, esses livros aqui de Tormenta, que são livros muito bem feitos, livros coloridos, capa dura, grandes, e eles podem estar na sua casa se você nos apoiar. E nos apoiando, você vai estar ajudando muito o nosso canal e também o nosso trabalho, como o DMCast e como o Dice Masters, beleza? Bom, vamos então para o Deuses de Arton. E como eu falei para vocês, este livro ele vem preparado para ensinar o básico para quem não conhece o cenário também. Então ele fala um pouco sobre como que o livro funciona logo de cara, para te dar um apanhado geral de como funcionam as divindades em Arton. É um pouco diferente de alguns outros cenários, porque é um lugar onde os deuses são muito ativos no mundo. Eles afetam a política, afetam a vida de seus devotos. E aqui no início a gente tem várias coisas interessantes, porque a ideia do livro é trazer você para dentro de Arton. Então ali você tem uma carta de abertura falando um pouco sobre a história,
do lore, e essa arte maravilhosa de capa dos campeões dos deuses. Se você reparar bem, cada personagem que está aqui, alguns deles são famosos já do cenário de Arton, ou de HQs, de livros, de histórias, de contos, e eles estão trajados conforme a divindade que eles seguem. Aqui é um negócio de você ficar procurando cada um, tentando identificar qual que é cada divindade. Essas artes foram muito bem feitas pelo Pietro. A gente tem aqui também uma coisa nova, logo de cara, que antigamente era só os clérigos, paladinos e druidas, certo? Agora temos os frades também. E aí ele explica um pouco como que funciona essa diferença e como que os sacerdotes estão se tornando mais importantes para a lore do cenário e mais importantes inclusive para os grupos que eles fazem parte. Cada divindade vai ter diferenciações mais específicas. Então um clérigo de Alihanna, por exemplo, que é a deusa da natureza, vai ser bem diferente de um clérigo de Megaloc, ou um clérigo de Tenebra, ou um clérigo de Calmir. Então essas diferenças vão se tornar mais sinuosas para que você possa ter um personagem único na sua mesa. Além disso, a gente tem aqui as autoridades divinas, falando um pouco sobre as autoridades eclesiásticas, como que funciona ali a hierarquia, como que o personagem entraria, como ele estaria no nível alto. Cara, isso é muito bacana. Os druidas aqui, por exemplo, a gente tem uma expansão das capacidades do druida. Então antigamente era druida de Alihanna ou de Megaloc. Agora não. Temos de Alihanna, Megaloc, Oceano, Aharadrak, ou seja, você pode ser um druida da Tormenta. Isso é muito doido. Druida de Tenebra e o druida de Arton. O druida de Arton é um druida meio generalista. Ele não cultua uma divindade específica, mas sim o conceito de ecossistema, de ambiente e tudo mais. Ele é um protetor disso tudo. Os paladinos também vieram com força total, trazendo diferenciações dos tipos de paladinos diferentes, inclusive paladino de Lena, paladino de Linhu. Para quem acha que faltava samurai, temos aí um paladino de Linhu, olha só. Paladino de Mará. Cada deus teve essa diferenciação também. E aí a gente veio com uma nova linhagem, a Abençoada. Isso aqui é muito interessante porque é uma expansão muito boa. Temos devotos diferentes também aqui, para explicar um pouco mais as diferenciações entre cada deus. Existe essa ideia de que cada deus é cultuado por raças específicas ou por classes específicas, mas não é um limitante, na verdade é uma sugestão para você criar no teu personagem ali esse motivo dele cultuar essa divindade. Temos as variantes dos Suraguels, que são os celestiais, né? Tinha apenas o celestial de luz, o de trevas. Agora teve algumas modificações aqui para trazer, por exemplo, a herança serena, herança de Shrek, herança de Scary, herança de Solaris, e assim vai. Esses nomes são dos mundos dos deuses. Cada deus maior de Arton tem um mundo próprio. E aí a ideia é que essas criaturas, esses personagens Suraguel, eles vêm destes mundos. E a ideia disso é que eles realmente têm coisas específicas. Então uma Suraguel que veio do mundo de Lena é diferente de uma Suraguel que veio do mundo de Calmir. Isso faz muito sentido porque são culturas diferentes. Não é tudo a mesma coisa só porque é da mesma raça. Aqui estamos com o Frade, a classe nova, que traz uma variação de evolução diferente do que a gente viu anteriormente no Tormenta. E é uma classe completa, tá? Não é só uma sugestão de uma ideia de modificar, não é um clérigo com uma nova skin. Isso que é interessante, os poderes dela não são iguais aos poderes de clérigo, tem algumas variações importantes nisso. É muito mais um sacerdote do que um clérigo porradeiro, que vai utilizar uma massa numa mão e um escudo na outra. E como você se adapta a isso é importante. Por exemplo, essa imagem que a gente tem aqui, ó, é da personagem da trilogia de Tormenta, que ela é uma clériga de Lena, se não me engano. E é muito complicado porque ela não pode causar dano nos inimigos. Como que isso funciona, sabe? Isso é muito bacana pra gente ver como que a gente pode transformar isso. A gente tem aqui agora os novos poderes concedidos conforme a divindade. Esses poderes vêm dos deuses maiores, tá? Eu vou falar um pouco dos deuses menores para vocês, mas esses poderes aqui não são iguais do livro básico, são poderes novos, isso é muito interessante. E assim, vale falar de cada um deles, mas eu recomendo que você leia cada um deles, dê uma estudada, porque é uma variação muito grande para o teu personagem. Equipamentos também é importante, e assim, pode ver, é uma lista completa de itens. Você pode evoluir muito o teu personagem e o seu clérigo, o seu devoto. Tem os novos itens esotéricos. Então, ser clérigo não é mais uma coisa padrão em Arton, é uma coisa muito avançada. Os catalisadores novos, itens superiores. E aí vem os itens litúrgicos, porque alguns jogadores que gostam de jogar com clérigos devotos têm ali alguns poderes que fazem sentido
eles fazerem, por exemplo, missas e reuniões e coisas assim, e essas coisas que é utilizado no jogo, permite que ele abençoe todo o seu grupo de uma vez só, sabe, consiga alguns buffs, isso é muito interessante, coisa que a gente pode trabalhar. Aqui a gente entra com as magias divinas, magias completamente novas também, algumas são variações das magias básicas, mas são coisas mais avançadas. Por exemplo, Couraça de Alihanna, ela parece muito com a armadura arcana ou o escudo da fé, só que ela tem diferenciações claras, porque ela vem da deusa da natureza. Então ela lembra muito mais, na verdade ela é baseada nisso, na armadura que a Lisandra utilizava no Holy Avenger. Então ela criava uma armadura de madeira, uma espada de madeira, então é bem nessa pegada, sabe? E assim, é muito legal como essas magias conversam com as divindades que elas fazem parte. Distinções. As distinções, elas vêm aqui para mostrar que você não precisa ser igual aos outros de forma alguma. Na verdade, aqui a gente tem essas distinções de uma forma diferente do que era anteriormente as classes de prestígio. As classes de prestígio eram coisas que expandiam a possibilidade do seu personagem, mas era meio esquisito, porque você estava no nível, sei lá, nível 5, nível 6, e de repente você pulava para uma outra classe. Do nada você virava um escapista, você virava um arqueiro de Glórien, do nada. Aqui não, aqui você tem uma quest para atingir este patamar. Então isso é muito legal, porque dá uma riqueza pro teu personagem. Então, por exemplo, você tem ali a admissão do seu personagem para ele entrar nessa classe, para ele entrar nessa distinção, né? E isso traz muitas evoluções. E, claro, tudo isso focado no cenário. Então, por exemplo, o Cavaleiro da Luz é algo muito essencial do mundo de Arton. Já foi espalhado em contos, na trilogia de Tormenta, e em tantos outros livros e criações. Cavaleiro de Calmir, temos aqui também, olha que legal o conceito dessa criatura, ó. É um colecionador monstruoso. Quem gosta de Monster Hunter, tá aí uma ideia, olha só. Não é a mesma coisa, pode ver que ela não tá simplesmente vestida, ela transformou o corpo dela numa coisa bestial. Cara, isso é uma coisa muito maneira de você pensar e evoluir. Dançarino de Mará, ó, detetive de Tanató. Cara, é muita coisa pra você evoluir. Exeta do Azat, não sei como se fala isso, mas aqui é a ideia da ideia dos goblinoides, né? Forjador litúrgico, pra quem quer fazer arma mágica, tá aqui a ideia, ó. Guardião da realidade, que é os heróis que lutam diretamente contra a tormenta. Herói Henshin, cara, isso aqui é maravilhoso. Pra quem gosta de Jaspion, cara, é muito bacana. Você pode literalmente fazer um grupo de Sentai, sabe? Mas não é necessário fazer isso especificamente, né? Mas é legal que os poderes da distinção trazem essa variedade. Improvisador, Inquisidor de Wina, Mestre de Armearia, Numeromante, Pacificador. Olha que maneira essa arte, gente. Pregador, olha que fofinho. Sombra de Tenebra, cara, essa aqui vem lá do Tormenta RPG e já era muito poderoso. Aqui tá muito interessante. É uma profundidade muito grande que foi dada para essa possibilidade. Sortudo de Nimbe, Sumo Sacerdote. Aqui tá uma diferenciação grande, cara. Ser Sumo Sacerdote de uma divindade é algo muito poderoso. Olha aqui o que eu falei, ó. Aqui é a Couraça de Alihanna. Olha a evolução. Com asas, com... Cara, é muito legal. Essa arte tá incrível, velho. Incrível. Taumaturgista. Olha isso. Ah, cara. É umas artes maravilhosas. Tibarista, tirando do terceiro. E aí vem os deuses e avatares, que eu tinha falado. Aqui a gente vai falar um pouco dos deuses, e ele já traz logo de início a história do panteão. Para que você que não conhece ainda tudo que já se passou em Arton, ter um resumo muito bem aprofundado. Aqui vai contar a história sobre o nascimento dos povos, a revolta dos três, início da criação, panteão ameaçado, novos reis. Tudo isso para você ter já o pontapé inicial no que você precisa saber. A Haradrak, o deus da tormenta, aqui a evolução, é uma profundidade de lore muito grande, falando sobre igreja, relação, avatar, e um avatar poderoso pra caramba, né? Ó, a Lihanna, cara, só pelas essas artes, cada página é um quadro. Olha isso, gente, olha isso. Arsenal, Asgir, e aqui a gente tem cada um dos deuses aparecendo em seus detalhes mais profundos, para você ter mais profundidade no seu desenvolvimento. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E artes novas. Todos os deuses têm artes completamente novas. Quem jogava Tormenta RPG, 3DT, pode ver que muitos estão diferentes e evoluídos até. Cara, esse capítulo de Nimbe eu achei maravilhoso. Deus do Caos. E olha como fizeram a diagramação. A gente vê toda a diagramação antes. Retinha, bonitinha, tranquilo.
Quando chega em Nimbi, olha a bagunça, cara. Olha a bagunça. E não é assim, não é uma bagunça à toa, é pensado para se comunicar com a ideia do deus, cara. Olha que legal. Aí o oceano, tá na Tó. São 20 deuses maiores só. Ou Thor aqui, ó, porque a gente tinha dúvida como que era ser um clérigo de Thor, que tem uma profundidade muito grande nisso. Jats, Valkyria, Wina. E aí tem os deuses menores. Isso que eu achei legal, cara, porque você vai ter a possibilidade de ter ali como que funcionam os deuses menores. Você pode se tornar um deus menor em Arthur, isso já é conhecido, mas aqui tem as regras básicas para isso acontecer e você tem os poderes corretos com isso, né? Para valer a pena. E aí tem alguns exemplos de como ser devoto desses deuses e alguns exemplos dos devotos, dos deuses em si. Então temos a Gwendolyn, a deusa da liberdade, Mausiel, a deusa da voz, e assim vai. São alguns exemplos de deuses menores para você ter uma ideia. Aí você tem essas regras aqui de jogar como um deus menor, que eu acho fantástico. Muita gente gosta dessa ideia de você evoluir o teu personagem até o ponto que ele se torna um deus, sabe? E aí os poderes dele se tornam muito interessantes. Fora que, claro, muitas pessoas preferem aposentar o personagem nesse ponto, mas pensar que ele modificou tanto assim o cenário com o seu personagem é muito bacana, muito bacana. Então temos aqui as dádivas deles para explicar um pouco como funcionaria, sabe? E aí tem os desafios que podem ser oferecidos para as pessoas que querem se tornar deuses, né? Aqui tem um pouco sobre os antigos deuses, porque a gente sabe que alguns deuses perderam seus poderes, foram mortos e tudo mais. Só que tem algumas pessoas que gostam de jogar com esses deuses ainda. Inclusive tem campanhas que são jogadas com esses deuses, mas são campanhas que foram escritas na época do Tormenta RPG, ou Tormenta D20. Então assim, são campanhas que já ficaram para trás. Só que isso não quer dizer que não podem ser aproveitados, porque com aqui com os deuses antigos, você pode usar um devoto, por exemplo, de um deus anterior e ele vai estar com as regras de Tormenta 20 atualizadas. Então, temos Kim, temos Ragnar, temos Tilian. Aqui é uma novidade, cara. A gente não vê regras para devotos de Tilian há muito tempo. Tauron, deus da força, e é muito legal. Aqui, ó, artefatos divinos também. Aqui são os itens que comandam campanhas. E aqui vem a parte que todo narrador gosta. Ameaças. A gente tem uma expansão do Ameaças de Arton. A gente já tem no Ameaças uma miríade de opções, e aqui a gente teve mais ainda. É um presente incrível. E aqui a gente vem mais para uma coisa dos planos. Então a gente tem aqui os abissais, os demônios, as criaturas, e são artes maravilhosas. O Abaddon, Lorde das Profundezas, e a Lamashtu, que esses monstros aqui incríveis. Aí os aspectos dos deuses, que são criaturas, entre aspas, né, que representam cada uma das divindades. É muito interessante isso, porque você pode colocar isso como um companheiro, um parceiro, uma invocação para o seu grupo, né? E tem as regras para tudo isso aqui. As armas novas. Olha que legal as artes, cara. É muito incrível. É muito incrível. Aí tem os celestiais. Os celestiais são criaturas que são ameaças também, né? Mas podem ser utilizados na mesa como NPCs, inclusive, né? Então são os protetores, o Shirade, os inevitáveis. Inevitáveis, cara, é o pesadelo de qualquer grupo caótico. O Pegasus, olha que maneiro. Olha essas artes, cara. Você vê uma arte dessa, não é só uma arte da criatura, sabe, descrevendo. É uma arte que te mostra uma cena. Tu imagina isso na tua mesa, um monstro gigante de luz aparece num lago para enfrentar, sei lá, um vilão que o grupo tá caçando, ou até o próprio grupo, né? Dependendo do que tenham feito, né? Aí temos as fadas, finalmente, os duendes. Olha o dragão fada aqui, ó. Que bonito, o dragonete, ó. As náiades, as ninfas. Cara, é uma expansão muito grande de ameaças, cara. Os gênios aqui com uma profundidade muito maior de lore sobre eles. E isso que é bacana, não é só um monte de PV, PM e habilidades para você bater nos seus personagens de jogadores. É a história dessas criaturas, a ecologia de cada uma delas, da onde elas surgem, para que elas servem, para onde elas vão. Isso é muito bom, cara, muito bom. E aí os gigantes, cara, muito pedido durante a campanha. Eles queriam muito, os jogadores queriam muito que os gigantes fossem incluídos. Ficou faltando isso no Ameaça, o pessoal criticou. E aqui eles desceram a lenha, colocaram vários tipos de gigantes, gigantes de fogo. E pode ver, quase todos com ilustrações, cara, ilustrações inéditas. E assim, para quem tem o PDF, para quem comprou o PDF igual eu, você pode clicar aqui, por exemplo, salvar a imagem e utilizar no seu Foundry, utilizar no seu Roll20, utilizar na sua mesa online, sabe? Isso é muito interessante.
Isso é muito interessante, porque a gente sabe que encontrar imagens para usar nas mesas é difícil. Às vezes você não encontra o monstro certo que você quer. E você vê que eles colocaram tanto os monstros quanto os aspectos, os deuses, para você também ter essa opção, sabe? Isso é interessante, isso é muito interessante. E artes completas aqui, ó, para pegar a arte da capa quase toda aqui, ó. Olha só, pegar só um monstro ali, ó, no fundo. Cara, é muito bonito isso, muito bonito. Temos novos perigos relacionados aos deuses, né? Perigos complexos. E o livro dos deuses de Arton é esse, do começo ao fim. Olha o tanto de conteúdo, nem entramos nos heróis de Arton. Aqui para todos os devotos tem um prato cheio. E agora vamos para o Heróis de Arton. Nessa versão do Heróis de Arton, devo salientar que não é ainda a versão final. A versão final ainda vai sair daqui a uns dias, na data de gravação desse vídeo, mas esse aqui é a versão 0.9. Então tá saindo do forno, vai faltar alguns itens aqui, talvez tenha uma variação, outra ali nas regras, mas é uma versão bem completa. Então vamos avaliar o que a gente tem em Heróis de Arton, e você que é combeiro safado, você vai aproveitar também desse episódio. Assim como o Deus de Arton, ele vai falar um pouco sobre o livro, sobre o arsenal que os heróis vão ter ali para utilizar, os poderes e tudo mais. Isso é muito importante. E a gente tem aqui também artes incríveis. Foi dito em algumas entrevistas que a ideia dessas artes do Deus de Arton e do Heróis de Arton eram se conversarem. Então lembra que eu falei ali entre os ameaças que as cenas muitas vezes eram realmente não apenas a criatura, mas uma cena acontecendo. Aqui é a mesma coisa. Então a gente vê aqui os heróis numa história que está rolando, e essa história está sendo contada através dessas ilustrações de capa dupla. É muito bacana isso. É um grupo de personagens famosos do cenário já. Isso é muito bom ser visto, né? Temos novas raças logo de cara, pontapé inicial. Raças muito peculiares, inclusive, hein? Duendes, cara, criaturas que não eram contadas ainda em Arton em Tormenta 20, estão aqui presentes com todas as características, e é uma raça muito específica. Olha só quanta coisa tem só da raça, sobre o tamanho, natureza, porque é uma raça muito variada, sabe? Você pode pegar duendes de várias ideias diferentes. Temos o Eradan, temos o Galok, né, que é meio gigantes, né? Quem gosta de personagem forte, essa é a raça principal. Olha só, é muito bom, muito bom. Temos o meio elfo, finalmente, o sátiro chegando aqui, e a nova classe que é o treinador. Gente, isso aqui foi uma classe muito pedida, e é uma classe interessante porque, assim, muita gente gosta de jogar com druida, mas o druida, ele é o cara que vai para a linha de frente, luta, bate e tem um companheiro animal. Aqui não, aqui é o animal que vai para frente, é o seu companheiro que vai para frente. Então você é um treinador Pokémon, você é um Digi escolhido, você é o que você quiser. E é muito legal que é uma classe muito completa, trazendo aqui a criatura, inclusive truques e mascotes. Então, assim, é uma variação muito grande do que a gente está acostumado em Tormenta. Você pode fazer uma campanha inteira de Pokémon, por exemplo, digamos assim, baseado nessa. Quem gosta, por exemplo, de Dragon Quest Monsters, tá um prato cheio. Você cria um personagem bem nessa pegada, que vai conquistar os monstros, vai levar eles na sua jornada e criar aquela party de monstrinhos para te acompanhar. Temos aqui as classes variantes. Então, se já tinha as classes expandidas, agora tem as variações. Então aqui, ó, por exemplo, do inventor tem o alquimista. Não é só alguém que faz poção, tem toda uma tabela base para você evoluir. Sabe, olha a lista de classes de variação. Olha isso aqui, cara. Para cada classe tem pelo menos uma variação ou mais. Então temos aqui atleta, burguês, duelista, ermitão, é muitas classes. Então assim, você não precisa ser um clérigo qualquer, você pode ser uma coisa específica. Você não precisa ser um guerreiro qualquer. Tem aqui também, sabe? Ó, olha que legal, ó. O cara, esse aqui qual que é o nome dessa classe? É o Machado de Pedra, faz sentido. Faz sentido. O Mage Marcialista, um lutador que usa magia, cara, muito bom. Necromante, também uma classe muito pedida, aguardada pra caramba. Já tem pessoas na minha mesa fazendo necromante, porque como eu falei, não é um arcanista com uma skin diferente. É uma classe pronta, com habilidades próprias, com tudo, sabe? E isso que é o legal. Com habilidade até o nível 20, sabe? Santo, para paladino, ó, caçador tem o ceteiro, ó, para cavaleiro tem o vassalo, para clérigo tem o usurpador, olha o usurpador aí, ó. Usurpador chegando de volta. Isso é muito bacana. Cara, e olha as artes, cara. Mano, você consegue imaginar um NPC perfeito, cara, pra colocar na sua vida. Olha isso aqui, ó. Novos poderes de classe. E olha essa arte, né, cara? Olha esse anão, como ele está imponente. E assim, ó, eu achei interessante, cara, porque esses poderes de classe
permitem uma expansão muito interessante. Uma que eu peguei aqui no meu personagem foi especialista em invocações, que permite, entre outras coisas, você poder mudar qual é a ação que você vai utilizar para dar comando para sua invocação. Também permite que você some alguns dos poderes, né? Que você some a sua habilidade chave de magia na vida da sua invocação. São coisas muito úteis, cara, muito úteis. E aqui é só arcanistas. Essa página aqui toda é só arcanista. Ó, temos aqui, ó, para baixo, ó, bárbaro, todos os poderes novos de bárbaro, de bardo, bucaneiro. Todas as classes básicas do livro básico são contempladas aqui, cara, com novos poderes básicos para utilizar. Isso é muito útil. Muito útil. Para quem falava assim que os poderes das classes eram limitadores, aqui tem uma expansão muito boa, sabe? E eu acho até errado dizer que é uma limitação, porque a verdade é que esses poderes não são obrigatórios. Então, ao invés de pegar um poder de classe, ele sempre pode pegar um poder geral. E poder geral é uma lista bem maior, bem mais expandida. Temos aqui também, aqui, ó, para baixo, os nobres, e aí as origens especiais. Porque assim, origem, já tem no livro básico que você pode inventar a sua origem. Você pode colocar a origem que você quiser, se o mestre aprovar, tá valendo. E mesmo assim o pessoal reclamava que tinha pouca origem, a origem não encaixava o que queria criar. Aqui tem uma expansão muito maior para você. Então aqui temos boticário, caçador de ratos, bacharel, cirurgião. Cara, tudo isso aqui é permitido para você evoluir o teu personagem na criação, já deixar ele diferenciado na criação. Lá no Atlas de Arton, que saiu recentemente, também tinha as origens regionais, mas aí tem a limitação do teu personagem ter que ser daquele reino. Aqui não tem essa limitação. Tem ali, claro, alguns têm algumas características que fazem sentido com alguma região de Arton, mas mesmo assim, origens próprias, sabe? Que não dependem de você ser de uma raça, de uma região específica. Além disso, temos as tabelas para personagem, para quem gosta de aleatoriedade. Cara, isso é muito divertido, você pode criar personagem do zero aqui com nomes próprios, aparências, trejeitos, nomes para guildas, objetivos de personagem. Cara, pra quem gosta de fazer tabela no Foundry, um prato cheio, cara, um prato cheio. E temos aqui as distinções. Lá no Deus a gente viu as distinções para devotos, para classes que tinham a ver com os deuses. Aqui, chutar o balde. Explicando aqui as distinções. E aí a gente tem aqui a Aeronauta Goblin, Algoz da Tormenta. Se lá tinha o Defensor da Realidade, aqui tem o Algoz da Tormenta. O cara que usa a Tormenta pra brigar, cara. Aqui a Amazona, Armadilheiro. Cara, é muita coisa, cara. Muita coisa legal. O Arqueiro de Lenoren retornando. Olha só, o Bruxo da Tormenta. Caçador de Cabeças. Caçador de Dragões. Campeão do jogo. Olha a arte dessa lutadora, cara. Eu não sei se ela tá completa, talvez esteja. O estilo dela é um pouquinho mais simples do que das outras, né? Talvez ele não esteja completo ainda. Mas eu gostei muito do estilo dessa personagem. É um personagem que eu usaria facilmente numa mesa. Capitão do Conclave. Carteador. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. São 3 kobolds, um em cima do outro. Isso aqui tem lá no Ameaças. Só que o pessoal gostou tanto, cara, que o pessoal aderiu nas mesas. O pessoal quer jogar com Goblin. Com kobolds, cara. É uma mini matilha de kobolds. Cavaleiro do Corvo. Cavaleiro Feérico. Chapéu Preto. Cobaia dos Médicos Monstros. Dracomante Real, cara. Muito legal. Drogadora. Engenhoqueiro Goblin. Escapista Magnífico. Gigante Furioso, pra quem joga de Bárbaro. Olha só que legal, cara. Ginete de Namalcá, aqui ó, tá faltando arte ainda. Tá faltando arte, então assim, você vê que não é a versão final. Guerreiro Mágico. Infiltrador de Winla, Mago da Ordem do Vazio, Mago de Batalha de Winla, Médico de Salestique, Mestre Bêbado, Mestre Cozinheiro, Mestre dos Desejos, Mestre do Mahou-Jutsu, Mosqueteiro. Cara, é muita coisa, velho, olha isso. É muita distinção. Pistoleiro, Professor de Magia, Senador, Vigarista. E aí temos aqui, ó, Arsenal dos Heróis, cara. Essa arte também eu acho que não tá completa ainda, ela tá sendo finalizada. Mas olha que legal, você consegue imaginar esse grupo entrando na aventura, velho. Novos poderes gerais, e aqui que o negócio brilha. Porque se você estava limitado ali pelas classes, aqui não, aqui qualquer classe, qualquer poder. Cara, e são poderes muito interessantes. Alguns até eu questionei, cara, como que isso aqui vai funcionar na mesa? Porque são poderes que mudam realmente a dinâmica dos grupos. Muda como que o grupo trabalha entre si, como que o clérigo trabalha com o ladino, como que o bardo trabalha com o guerreiro. E, cara, faz muita diferença.
Os poderes de magia aqui expandem bastante o que a gente já tinha anteriormente. E aí tem os poderes da raça. E isso aqui é uma novidade interessante. Porque quando você criava o personagem, tinha os poderes da raça lá da criação do livro básico. Aqui dá uma aumentada nisso. Então assim, é legal porque assim, você tem mais uma opção de diferenciação do personagem. Cara, isso é muito bom, muito bom. Ó, algumas aqui inclusive, ó, pode ver que são para várias raças. Para várias raças. E aí tem a regrinha dizendo como que funciona. Olha os poderes de raça, quantidade disso, olha a tabela disso, cara. Muito legal. E assim, tem poderes que valem para várias raças. Não só raças do livro básico. Vale salientar, porque temos aqui Gnoll, Gaijin, Lefou, Orc, Lefou é do básico, Orc, Trog. Cara, isso aqui é do Ameaças. São raças do Ameaças. Então assim, a sinergia que este livro trabalha com os outros livros de Tormenta 20 é maravilhosa. Então você tem ali uma expansão não só do livro básico, mas também dos livros que já são expansões. E aqui tem uma coisa que eu achei muito interessante, que é os poderes de grupo. Poderes que afetam o grupo todo, se todos tiverem, ou se um ou dois tiverem, se três tiverem, quem tiver o poder no grupo tem o benefício desses poderes. E isso faz toda a diferença durante uma batalha, durante um desafio muito difícil. E essas artes, cara, olha essas artes, cara. O livro, cara, ele tá incrível. Olha isso aqui, ó. Novos equipamentos. Porque um herói sem sua espada não é nada. Então aqui, ó. Temos aqui uma grande gama de novas armas. Todas ilustradas pelo Marcelo Cassaro também. Assim como no Tormenta 20, livro básico. Temos aqui também novas armas de fogo, armas específicas, armas especiais. Ainda não está completa a lista de armas. Então pode ver que tem um espaço em branco aqui ainda, né? Espaço para colocar mais armas, inclusive. Novas armaduras, aqui armaduras interessantes, como que elas funcionam, equipamentos gerais, ferramentas, itens gerais. Cara, é muita opção. Até esotérico ganha algumas coisas novas aqui, cara. Ó, a varinha canalizadora, a minha personagem ela é uma feiticeira e utiliza varinha. Esse aqui pode ser interessante ela pegar no futuro, ó. Aparatos, catalisadores, tem as bebidas, e essas bebidas é interessante que elas vão trazer novas características. Você pode colocar isso nas tavernas durante a sua sessão. Durante a sua sessão, isso faz toda a diferença, cara, toda a diferença mesmo. Temos as bases, cara, regra para base é muito legal. No Guerra de Arton, teve regras para você criar um forte, criar uma estrutura, um feudo e administrar isso. Aqui é mais a base em si, como se fosse uma torre, uma taverna, sabe, um QG do seu grupo. E isso é muito legal, porque você pode expandir, você pode colocar novos itens lá dentro do forte. E a construção, cara, é muito completa. Aquela coisa que o pessoal fala, chega num nível que você não sabe no que gastar o dinheiro. Sei lá, você é de uma classe que não usa muitos itens, então não precisa ter tanto dinheiro, você começa a meio espanjar dinheiro. Aqui é uma coisa legal que você pode criar essa base e ela ser o centro de operações do seu grupo, sabe? Os seus jogadores terem essa base no início, às vezes pode dar pro seu grupo porque fizeram uma missão para um nobre, o nobre deu ali um espaço, ou um rei deu ali um castelo, não importa. E aí eles trabalham no envolvimento disso. Fazendo crescer, fazendo desenvolver. Essas regras aqui são muito interessantes. E os itens que você pode colocar ali tem valor, sabe? Tem valor. Aqui a gente tem a expansão das magias arcanas, que lá a gente tinha as magias divinas, certo? Aqui temos magias arcanas completamente novas. E assim como eu falei anteriormente, são magias expandidas. Então, por mais que algumas pareçam magias que já tem no livro básico, são magias completamente diferentes na forma como elas como elas afetam o ambiente, né? E é muito legal que eles trabalharam muito para isso funcionar também com os livros anteriores. Itens mágicos também chegando aqui. Aqui ainda não temos os preços, mas como a gente sabe em Tormenta 20 os itens mágicos são caros. Só que quando está em nível alto com seus personagens, normalmente o tesouro conseguido nas missões são maiores. Então permitem que o grupo compre 1, 2, 3, até 4 itens mágicos, dependendo da recompensa, né? E quanto maior a recompensa, maior o risco também. Aqui a gente vê que o livro ainda está sendo desenvolvido, então as tabelas ainda não estão com todos os detalhes, mas a gente vê que tem itens inteligentes, cara, uma variação muito grande, itens amaldiçoados, as maldições para as armas. Cara, são coisas que... E os artefatos, né? Como teve os artefatos divinos, aqui tem os artefatos mundanos, digamos assim. Mundanos, né? São itens únicos, né? Mas que trabalham assim. E aqui temos as regras opcionais, cara, para quem gosta de expandir as coisas. Complicações são como se fossem os defeitos do seu personagem. Características que ele vai ter ali no nível 1, que vão ser uma complicação real. Então, por exemplo, ele pode ser um covarde, ele pode ser fraco, ele pode ser vários problemas. Só que essas complicações, por mais que elas deem um poder para o teu personagem, elas têm regras também para serem superadas. São regras
opcionais, mas elas permitem que você supere este problema e aí você mantém o poder e se livra da complicação. Claro, não é uma coisa fácil, é uma coisa que leva vários níveis para você atingir, mas é uma coisa interessante. Então os poderes aqui que a gente tem, ó, são muito engraçados até alguns deles, mas por mais que eles sejam ali uma possibilidade de ter um poder geral a mais, não recomendo utilizar isso aqui de forma leviana, porque você pode acabar atrapalhando o seu roleplay e durante algum momento muito importante para o teu grupo, o teu personagem faltar. Ele não ter a possibilidade de agir num primeiro turno, por exemplo, ou algo desse tipo, ou ter um debuff muito grande, permanente. Então pense bem antes de pegar isso aqui se o teu objetivo é apenas ter um poder a mais no primeiro nível, tá bom? Mas assim, a opção é bem grande e dá para trabalhar bastante. Temos aqui regras de idades variadas, para quem não quer fazer todo mundo adolescente, né? Dá para fazer pessoas mais velhas, pessoas com uma idade avançada, que tem uma possibilidade de ter um buff também, por sabedoria. Temos aqui a culinária, mais regras não muito complicadas, na verdade, mas mais opções de pratos que dão buffs para o grupo. Então, como eu falei das bebidas, né? Que a gente vai ter bebidas novas, aqui vão ter pratos que dão buffs. Então, assim, ter um personagem no grupo que é o cozinheiro do grupo, faz diferença em Tormenta 20. Porque não é só, estamos aqui acampando e pronto. Você pode dar bônus pro próximo dia do seu grupo. Então, cara, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Combate avançado, aqui a gente tem aqui regras opcionais, ações rápidas, cobertura de leves efeitos. Ó, efeitos críticos, tabela de efeito crítico é muito bom, cara. Tanto pro acerto crítico quanto pra falha crítica, né? E a gente tem aqui também, ó, efeitos de impacto, perfuração. Olha isso aqui, tabela de efeito de falha crítica, cara. Se você gosta de deixar a falha crítica mais imersiva, tem toda aqui uma descrição básica para você usar. E exploração de masmorras. Cara, isso aqui é legal porque quando a gente está falando de Foundry, de Roll20, por exemplo, a gente gosta de mapas, a gente gosta de colocar na tela o que os jogadores, o que os personagens estão vendo. E Tormenta 20, como básico, ele não tem muitas regras de exploração de masmorra. E aqui ele traz essa expansão permitindo que você trabalhe com isso. Então ali, estão falando de ruído, está falando de luz e escuridão, gerenciamento de recursos, que muita gente esquece que quando você gasta seus PM, você fica lascado. Você fica lascado. E assim, essas regras de exploração de masmorra, eu não sei se elas estão incluídas, por exemplo, no Libertação de Valkyria, que é o novo lançamento de uma aventura clássica, né? Uma aventura que saiu lá no Tormenta D20, bem lá antigão, não, acho que Tormenta 3.5, sabe? Que é baseado no D&D 3.5, acho que é por aí. E que a gente teve uma atualização no Libertação de Valkyria que traz várias regras novas também. Não sei se exploração de masmorra também está lá, mas se estiver, também está aqui. Então se tiver um e não tiver outro, aqui você pode aproveitar para utilizar a exploração de masmorra para o seu grupo, cara. E simplesmente assim, é muito mão na roda. Preparar uma masmorra complexa, divertida, desafiadora, não é uma tarefa fácil. E você ter a opção de você ter isso pronto para você, é muito bom. Objetivos heróicos, isso aqui eu achei interessante porque, assim como os defeitos, temos também os objetivos, que são coisas que seu personagem vai almejar alcançar no futuro. Então ele não vai precisar ter só aquilo como objetivo, mas é como se fosse a side quest do seu personagem, que quando ele conclui o objetivo, ele tem alguma coisa a mais. Ele muda a história dele, muda também as capacidades dele, sabe? Muito interessante isso aqui também, ó. Papéis do grupo, aqui é uma coisa mais pro grupo trabalhar ali, porque a gente pensa às vezes no personagem só na classe. Só que a gente tem ali realmente o roleplay de cada classe, como que ela funciona. Um clérigo nem sempre ele é um suporte, sabe? Um clérigo pode ser o tanque do grupo, ele pode ser ali o healer, ele pode ser o suporte também, mas ele pode ser também o cara que vai dar mais dano. Depende muito de como é criado o personagem, construído o personagem. E aqui a gente tem alguns papéis para o grupo para você poder encontrar mais ou menos o que você deseja para sua mesa, o que você deseja também para o seu roleplay. Ó, temos aqui, ó, domínios. E aqui domínios, a regra de domínios, se eu não me engano, ela também está lá no Guerra Artoniana. Então assim, se teu grupo ganhar uma região, um vilarejo, alguma coisa assim, aqui está o que você vai poder utilizar para expandir essa ideia. Você criar realmente coisas ali que vão crescer, vão agregar para sua mesa, para sua campanha. Ela vai se tornar realmente uma campanha memorável, porque eles vão ter realmente um feudo para eles, vão ter um espaço para eles criar uma comuna, o que eles quiserem para trabalhar. E assim, tem batalha também, né? No Guerra Artoniana tem as batalhas de domínio, isso é muito legal. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Tem aqui, ó, batalha, olha só. Temos eventos, tem as batalhas simplificadas, muito bom. O legal é que assim, a batalha simplificada,
é uma regra simples, mas lá tem uma regra mais, digamos assim, mais encorpada, né? Então você pode mesclar uma com a outra e trabalhar como você preferir. E o livro ele acaba já nessa página 319. Cara, não tá no final e já tem mais 300 páginas de expansão pro Tormenta 20, que já é um livro de 400 páginas, sabe? Assim, e por mais que as pessoas pensem que é necessário você ler todo o livro, não é verdade. Você pode fazer igual a gente fez aqui. Em 10 minutos, folhear o livro e achar, poxa, eu achei legal essa regra. O que ela fala? Você vai ler só aquela regra. E aí você vai colocar no teu grupo, vai colocar na tua mesa, vai colocar no teu personagem, se você quiser, sabe? Uma coisa muito errada que as pessoas pensam é que para você narrar RPG, você tem que ler todo o livro de regra. Isso não é verdade. Ninguém lê o livro inteiro do mestre ou o livro do jogador. E no caso do Tormenta não são 2 livros, é um livro só. E tem o livro dos monstros juntos. Tormenta 20 é melhor do que D&D. E eu digo isso com toda a calma do mundo. Porque você tem essa capacidade muito grande de narrar, lendo às vezes uma página, sabe? Lendo ali uma regra específica, desenvolver teu personagem através de um conceito que você viu ali num trecho do livro. Então não se preocupe em ler tudo. Mas você ter à mão essas possibilidades faz toda a diferença. E a gente viu aqui que por mais que eles utilizem de vez em quando alguma arte de outro lançamento e tudo mais, na maioria das vezes são artes prontas, melhor, são artes novas, né? E com artistas brasileiros, com artistas muito talentosos, artes complexas, artes valiosas. E com certeza teve muito investimento da Jambô para que valorizasse o trabalho desses artistas. Alguns já passaram aqui no DMCast, inclusive, como o Ricardo Mango, que fez várias artes aqui também para o Tormenta 20. Então assim, o que eu falo, qual é o meu parecer final aqui para o Deuses e Heróis? É um livro num nível de acabamento, um livro físico, que é competição clara com os melhores livros de D&D lá de fora, de Pathfinder. A ideia do Tormenta 20 é competir com esses sistemas premium. Então é por isso que a qualidade do papel é muito boa, do livro é muito boa, das boxes são muito boas. Isso encarece o produto. O PDF também é encarecido. Mas PDF tinha que ser de graça. Cara, quem acha que PDF tinha que ser de graça nunca fez um PDF na vida. Quando uma empresa faz um PDF, ela gasta. Não porque o PDF vai ser impresso, mas porque ela tem que pagar artistas, diagramadores, escritores. Tudo isso tem um custo pesado para a empresa. Quando você faz o PDF, beleza, fiz o PDF, vou vender a R$10. É quase certeza, infelizmente, que teu PDF vai ser pirateado. Então assim, para você poder ter algum lucro, algum retorno do seu trabalho ali, do trabalho dos artistas, você precisa dar um preço para o PDF que é válido. Mas assim, não ache que o preço do livro físico vai ser o mesmo do PDF. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes o PDF tem um preço muito menor do que o livro físico. E o PDF pode entrar em promoção, sair bem mais barato e tudo mais. Então assim, quem pegou esses 2 livrões na campanha e pegou só os PDFs, que é o meu caso, pagou ali R$120, R$60 cada PDF. Aí você pode pensar, poxa, R$60 é muito caro para um PDF. Se tu for ver o padrão desses trabalhos, é cerca de R$80, R$90, R$70. Então assim, é um trabalho que você como artista é valorizado, você como diagramador é valorizado, como tradutor, apesar que aqui não estamos falando de tradução porque é um trabalho brasileiro, é um trabalho nacional, feito por brasileiros. Então assim, não desmerecendo quem traz jogos de fora, mas é importante olhar para dentro também do mercado nacional. Quem reclama que o mercado de RPG não é evoluído, o mercado de RPG não tem novidade. Cara, a gente tem Tormenta nos servindo novidade atrás de novidade todo ano. Não é à toa que o cenário de Arton é tão mutável, porque ele consegue pegar você de um mundo que você não conhece nada e te inserir de uma forma no mundo que você se torna um cidadão daquele lugar, se importando com as políticas, com tudo que acontece ao redor. Então assim, se você puder, compre nem que seja o PDF do Deuses e do Heróis. Se você é jogador e se você é mestre. Porque como você viu aqui, apesar de ter regras mais específicas para os jogadores usarem, você tem também regras de domínios, regras de base, regras opcionais, que você como narrador pode escolher colocar na mesa dos seus jogadores. Propor para eles as novas regras e os novos poderes para eles terem acesso também. Quando você é narrador, você tem a opção de compartilhar com seu grupo o livro na mesa, certo?
Você leva o livro lá e o pessoal pode abrir e folhear e olhar. O PDF é a mesma coisa, você pode compartilhar o PDF com o seu grupo, sabe? Mas incentive eles de poder comprar também o PDF. E assim, se você não tem a condição de comprar o PDF, converse com o seu grupo e compre em conjunto. Por exemplo, esse PDF aqui, eu falei que foi R$120. Eu não paguei R$120. Eu paguei 40. Por quê? Porque eu me uni com mais 2 amigos e compramos cada um 1/3 do PDF, entende? É algo que dá para ser compartilhado. Cada um mora no lugar do país, cada um rachou ali com a sua parte e a gente comprou o PDF do Deuses e Heróis, entendeu? Não pirateamos e a empresa também ganhou com isso, tá bom? Beleza? Galera, muito obrigado. Foi um DMCast diferente. DMCast solo é complicado porque eu tô aqui solito, mas espero que você tenha gostado desse bate-papo, uma coisa mais franca, para a gente conhecer um pouco desses livros novos que estão saindo da Jambô Editora. Se você gostou desse episódio, por favor, se inscreve aqui no canal, curte e também nos apoie lá pelo apoia.se/DiceMaster. Aqui no final eu vou deixar o link mais uma vez para você poder clicar e você poder nos apoiar. É apenas R$10 por mês. Agradeço muito os apoiadores atuais. Nós estamos minguando de apoiadores, é verdade, mas queremos crescer em breve e só dependemos de você, tá bom? Então, meu querido, deixa aqui embaixo seu comentário o que você está achando do Deuses e Heróis. Quais são as histórias que estão rolando na sua mesa e nos vemos no próximo DMCast. E como eu sempre digo, jogue muito RPG e que os dados estejam com você.